Estou aqui diante deste canal para falar para vocês da palavra de Deus. Então eu vou abrir aqui a palavra de Deus. Deixa eu só organizar os trem aqui, que tá me atrapalhando. Eu vou falar aqui da palavra de Deus. Vamos ver aqui na palavra de Deus. Então vamos ver aqui. Em Juízes 7, primeiro. Então Jeroboão, que a Gideão se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas. Por isso eu falo aqui para vocês, sem medo de errar. A palavra de Deus é boa, perfeita e agradável. Vamos meditar nela. Vamos meditar nela porque ela fala conosco. Ela fala conosco, comigo. Aonde eu meditar na palavra de Deus, ela fala comigo. E com você ela fala. Ela fala com você, comigo ela fala comigo. E por isso eu falo para vocês, sem medo de errar. A palavra de Deus é boa, perfeita e agradável. E por isso estou aqui, diante deste canal, para falar para vocês da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é boa, perfeita e agradável. Por isso estou aqui, diante deste canal, para falar para vocês um pouco da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é boa, perfeita e agradável. E por isso estou aqui, diante deste canal, para falar para vocês da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é boa, perfeita e agradável. E por isso que não tem outra coisa melhor do que se mergulhar mais na palavra de Deus. E por isso eu falo para vocês aqui sem medo de errar. Estou aqui diante da presença deste Deus, para falar para vocês um pouco aqui neste canal, para falar um pouco aqui sobre a presença deste Deus, do amor deste Deus, como este Deus é maravilhoso, como este Deus é maravilhoso para nós. Ele foi preparar uma morada, ele foi preparar uma morada, por isso Jesus foi o Pai preparar moradas, e todos aqueles que nele creem, não pereça, tenha a vida eterna. Então por isso estou aqui, diante deste canal, para falar para vocês um pouco dessa palavra de Deus, um pouco da palavra de Deus. E por isso estou aqui para meditar um pouco da palavra de Deus. Estou aqui para falar para vocês. E como é bom e como é tremendo estar diante da presença deste Deus. Estar diante do amor deste Deus. Porque o amor deste Deus é maravilhoso. E porque este Deus é digno. Porque esse Deus é grandioso. E por isso eu falo para vocês. Estou falando para vocês. E como é bom e como é gostoso estar diante da presença deste Deus, estar diante do amor deste Deus, porque este Deus nos ama, este Deus nos quer pertinho dele, e por isso eu falo para vocês, sem medo de errar, vamos procurando ser fiel a Deus, vamos procurando ser temente a Deus, e vamos procurando ser temente a Deus, por isso eu falo para vocês, sem medo de errar, porque a palavra de Deus é boa, perfeita e agradável, por isso eu falo para vocês, estou aqui diante deste canal para falar para vocês um pouco da palavra de Deus, um pouco do amor deste Deus. E por isso estou aqui para meditar um pouco mais na palavra de Deus. Por isso estou aqui, pois eu falo para vocês. E como é bom, e como é tremendo estar diante do amor deste Deus, estar diante da graça deste Deus. Por isso eu falo para vocês. Estou aqui diante deste canal e por isso eu falo com vocês. E como é bom ser fiel a Deus, e como é tremendo estar diante do amor deste Deus. E por isso eu falo com vocês. Estou aqui diante deste canal para falar com vocês um pouco mais da palavra de Deus, um pouco mais do amor deste Deus. E por isso eu falo com vocês. E não canso de dizer para vocês, e como é bom, e como é gostoso estar diante do amor deste Deus. E por isso
eu falo por vocês. Estou aqui diante deste canal, falando por vocês do amor deste Deus, do grande amor deste Deus. E por isso eu falo por vocês. E digo que eu falo por vocês. E como é bom, e como é gostoso. Estou diante do amor deste Deus. Estou diante da graça deste Deus. E por isso eu falo por vocês, sem medo de errar. E por isso eu falo por vocês. E como é bom, e como é gostoso estar diante da graça deste Deus, estar diante do amor deste Deus. E por isso eu falo por vocês e digo, eu falo por vocês, e como é bom, e como é gostoso estar diante da graça, estar diante do amor deste Deus, estar diante do grande amor deste Deus. E por isso eu falo por vocês, estou aqui diante deste canal, para falar por vocês do amor deste Deus. E por isso estou aqui diante dessa presença, deste meu Deus, para falar por vocês. E como é bom, e como é gostoso estar diante do amor deste Deus, estar diante da graça deste Deus. Por isso eu falo por vocês, estou aqui diante dessa presença, deste meu Deus, para falar com vocês. E por isso eu digo, eu falo com vocês, estou aqui para comentar com vocês do amor deste Deus. Então por isso estou aqui para falar com vocês da graça deste Deus. E por isso estou aqui para comentar com vocês do amor deste Deus. Então por isso eu falo por vocês e digo que eu falo por vocês. E eu quero ler mais aqui pra frente aqui. Eu quero ler aqui mais pra frente aqui na palavra de Deus. Deixa eu achar aqui. Crônicas 7, primeiro. E quanto aos filhos de Israel, Issacar foram Tola e Puva, Jancibe e Siron, Quantro, e os filhos de Tola foram Uzi, e Refanhas, e Giriel, e Jamai, e Bissau, e Samuel. Por isso eu falo aqui para vocês, vamos meditar mais na palavra de Deus. Vamos se mergulhar mais na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é boa, perfeita e agradável. Por isso eu falo com vocês, aqui sem medo de errar, vamos meditar cada vez mais na palavra de Deus, e vamos ser mais fiel a Deus, e vamos ser mais temente a este Deus, porque este Deus nos ama, este Deus nos quer pertinho dele. E por isso eu falo por vocês, aqui sem medo de errar, e estou aqui diante deste canal, quando falo por vocês do amor deste Deus, do grande amor deste Deus. E mais aqui pra frente aqui, ó. O tema desse versículo, primeiro, a virtude, tentação e perda de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó.
Este era o homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Era o seu gado, 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 jumentas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssimo a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E ia seus filhos, e fazia banquetes em casa de cada um no seu dia. Enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedeu, pois, que tendo discorrido ao turno de dia de seus banquetes, enviava os santificavam e se levantavam de madrugada e ofereciam holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás a Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem a obra de suas mãos? Abençoaste-o e o seu gado, e está anunciando, aumentando na terra. Mas entende a tua mão e tocar-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfemar de ti na tua face. E disse o Senhor: Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente tu contra ele estenderás a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seus irmãos primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeavam junto deles, e eles, eis que deram sobre eles os sabios e os tomaram e os mansos. Pois eu falo aqui fala do servo Jó. Como o servo Jó foi fiel, e devemos ser fiel igual o servo Jó. Igual o servo Jó, nós devemos ser fiel a Deus igual a ele. Para nós entrar na cidade santa, pelas portas. Devemos ser fiel a Jó, devemos ser fiel a Jó, nós devemos ser fiel a Deus. Devemos ser fiel a Deus.
devemos ser temente a Deus como o servo Jó. Porque o servo Jó foi um homem temente a Deus, reto a Deus, desviava do mal e nem se corrompeu. Jó foi rico. Olha para você ver, então rico também entra no reino do céu. Rico entra no reino do céu, sim. Mas eu vou falar aquele rico que não se corrompe. Aquele rico que não que não se atrai pelo dinheiro, que não se corrompe pelo dinheiro. Aquele rico, Jó foi rico, mas toda pessoa que fica rica esquece de Deus aqui nessa terra. Toda pessoa que fica rico. Por isso eu falo uma coisa pra você. Vamos ser mais fiel a Deus e mais temente a este Deus. Igual servo Jó. Servo Jó. Mas não devemos, se vocês por acaso se enriquecer, não deve se humilhar, não deve se humilhar nos pés de ídolos, não deve se humilhar nos pés de demônios, não deve se fazer pacto com Satanás, não deve fazer nada disso, não deve se curvar nos pés de ídolos. Por isso eu falo para vocês. Estou falando com vocês, seu Jó foi um homem temente a Deus, foi um homem reto diante de Deus, foi um homem que foi sincero e reto diante de Deus. E agora está no paraíso, no seio de Abraão, aguardando o arrebatamento da igreja, para Jesus vier arrebatar a igreja. Todo mundo já sabe que o fim está próximo, que o fim está próximo. Jesus está voltando, não dá tempo de mais nada, não dá tempo de mais nada. Depois eu falo com vocês, hoje é o dia que eu falo com vocês, vamos procurando ser fiel a Deus, e vamos ver aqui pra frente aqui. Isaías 12, primeiro. E dirás naquele dia, graça te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação, e eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação, e vos com alegria tirareis águas das fontes da salvação, e direis naquele dia, dai graça ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, cantai com excelência excelso e o seu nome, cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra, exulta, acanta de gozo e habita de Sião, porque grande é o Senhor Santo de Israel no meio de ti. Por isso eu falo aqui para vocês, aonde a gente abrir a palavra de Deus aqui, ela fala conosco. Por isso eu falo para vocês, vamos se meditar mais na palavra de Deus. E vamos ser mais fiel a Deus. E mais temente a este Deus. Porque eu falo aqui para vocês aqui sem medo de errar. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é digno. Esse Deus é grandioso. E por isso eu estou aqui para meditar um pouco aqui na palavra de Deus. Na palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus é boa, perfeita e agradável. Por isso eu falo aqui para vocês. Por isso eu falo aqui para vocês. Estou aqui diante da palavra de Deus para meditar um pouco mais na palavra de Deus.
Quando falar um pouco mais da palavra de Deus, quando dizer um pouco mais da palavra de Deus, sim, eu falo para vocês, estou aqui diante deste canal, quando eu falar para vocês, diante deste canal, vou dizer para vocês como este Deus é maravilhoso, como este Deus é maravilhoso. Depois eu falo para vocês, estou aqui diante deste canal para falar para vocês um pouco mais da palavra de Deus, um pouco mais diante deste Deus, um pouco mais de como este Deus é maravilhoso. Por isso estou aqui diante deste canal para falar para vocês um pouco mais da palavra de Deus, um pouco mais como este Deus é digno e como este Deus é maravilhoso. E por isso estou aqui diante deste canal para falar para vocês como este Deus é digno e como este Deus é poderoso e como este Deus é maravilhoso. E por isso eu digo, eu falo para vocês, sem medo de errar, vamos meditar mais da palavra de Deus, vamos ser mais fiel a Deus. Vamos ser mais fiel a Deus, mais temente a Deus. Vamos buscar mais a presença deste Deus, porque este Deus é digno, porque este Deus é grandioso. E por isso eu falo para vocês, aqui diante deste canal, estou aqui para comentar com vocês. E como esse Deus é digno, e como esse Deus é poderoso. E por isso estou aqui para comentar com vocês sobre este diante deste canal. Por isso eu falo para vocês, estou aqui para meditar um pouco mais da palavra de Deus, para falar um pouco mais da palavra de Deus diante aqui deste canal, porque este Deus é digno, porque este Deus é grandioso, porque este Deus é maravilhoso, e por isso eu falo para vocês, estou aqui diante deste canal, para falar com vocês, aqui diante deste canal, para dizer para vocês sobre o amor deste Deus, e como o amor deste Deus é digno, e como esse Deus é maravilhoso, e por isso eu falo para vocês, e não canso de dizer para vocês, e como esse Deus é maravilhoso, e por isso eu falo para vocês, estou aqui diante deste canal, para falar para vocês do amor deste Deus, e como esse Deus é maravilhoso, e como esse Deus é digno, e como esse Deus é grandioso, e por isso eu falo para vocês. E um dia eu falo pra vocês, estou aqui diante deste canal, quando eu falando pra vocês do amor deste Deus, do grande amor deste Deus, e por isso eu falo pra vocês, estou aqui diante deste canal, para comentar com vocês do amor deste Deus, do grande amor deste Deus, porque este Deus é digno, porque este Deus é grandioso, e por isso eu falo pra vocês, e não canso de dizer pra vocês, e como este Deus é maravilhoso, e como este Deus é digno, e por isso eu falo com vocês, estou aqui diante deste canal, por isso eu falo com vocês, estou aqui para comentar com vocês o amor deste Deus, do amor deste Deus, do grande amor deste Deus, e por isso eu falo para vocês, estou aqui diante deste canal, para falar para vocês da graça, do amor deste Deus, e por isso eu falo para vocês, estou aqui para comentar com vocês do amor deste Deus, do grande amor deste Deus, e por isso eu falo para vocês, estou aqui diante deste canal, para falar para vocês da graça, do amor deste Deus. Eu quero falar mais um pouquinho aqui pra frente aqui. Lamentação. Não, acho que não. Não sei, deixa eu ver aqui. Não. Ezequiel.
que é o primeiro. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cantigos junto ao rio, que se abriram os céus, eu os vi visões de Deus no 5º dia do mês, no 5º. Por isso eu falo aqui pra vocês, vamos ser fiel a Deus, porque aonde a gente abrir a palavra de Deus aqui, ela fala conosco. Ela fala conosco. Por isso eu falo aqui pra vocês. E não se esqueça, viu? De se inscrever no canal e ativar o sininho e deixar um joinha pra gente aí. E quanto mais eu for postando meus vídeos aqui, você fica sabendo dos meus vídeos. Se você se inscrever e ativar o sininho, você já fica sabendo sobre os meus vídeos que eu postar aqui. Todos os vídeos que eu postar aqui neste canal. Se você se inscrever e ativar o sininho, você já vai ficar por dentro de todos. Você já vai ficar por dentro de todos. Então não se esqueça de se inscrever no sininho, de se inscrever no canal e ativar o sininho. E deixar um joinha pra gente aí, viu?